Iniciando mais uma análise, fala comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Flamengo é o clube brasileiro que mais levou público para jogos de fase. Grupos da Libertadores, jogos no Brasil tiver público, público total de 853.093 pessoas. Então, sim, o Flamengo já começou, acho que também é chamar um pouquinho a atenção do time, principalmente do planejamento do clube. Acho que a torcida quer Libertadores, que é o que se tem na hierarquia de títulos, mas a Libertadores tem que ser levada mais a sério, tem que levar essa questão que a torcida quer, não que a diretoria quer, mas a torcida quer, então voltar mais o olhar para a Libertadores, acho que é principal para que a torcida continue apoiando. Vamos para outra notícia. Flamengo acerta a venda do argentino Alcaraz, veja valores, Everton ativa a causa e fica em definitivo com o meio. Então o Flamengo recupera aquele dinheiro investido em Alcaraz, então perde um jogador de qualidade, mas ganha, retorna o dinheiro. Espero que seja bem investido em trazer jogadores novos para que possam cada vez mais investir novo para conseguir trabalhar. Eu já falei, eu sou a favor que o Flamengo tem um fundo para repatriar jogadores, colocar um volante bom para o lugar do Alcaraz que passou pelo Flamengo. É o Richarlison Rios, está no Palmeiras, botei repatriar ele, o cara começou na base do Flamengo. Entre outros, Vinição, que está na Inglaterra, se eu não me engano agora, o volante começou no Flamengo. Então o Flamengo tem que ir atrás e repatriar esses jogadores que passaram pelo Flamengo. Vamos para outra notícia. Flamengo recorde de melhor início defensivo nos pontos corridos. O Rubro-Negro está perto de igualar marcas anteriores de São Paulo e Ceará. Parte defensiva, acho que cresceu, ainda mais Rossi, coisa passa do sistema defensivo do Flamengo. E chega na cara do gol, tem o Rossi fazendo grande defesa. Mas também precisa melhorar um pouquinho mais a marcação-pressão. Tem falhado nesse quesito da marcação-pressão, mas em relação ao resto também tá fazendo bom jogo. Aquele jogo lá com Taxa ficou comprovável o cansaço físico dos atletas, muitos jogadores lesionados, muitos jogadores a parte da condição real, muita gente voltando de lesão, no caso do Pedro, do Alan, perdão, do Pedro, do Alan, Michael, Cebolinha, que estão ainda voltando. O Arrascaeta já está visivelmente cansado, o Gerson também dá para perceber que já estão cansados, já não consegue fazer 2 jogos de alto nível. Alexandre também está vivendo. Foi bom no final do jogo o Varela e na imprensa, e quando perguntado esse bom momento dele, falar, pô, eu tô bem, assistindo bem fisicamente. Então é um jogador que tem que entrar mais em campo, que ele alega que tá bem fisicamente em relação a outros jogadores. Então tem que ficar atento a isso também. Caso se sentir bem, estar bem, tá vivendo uma boa fase, explorar mais esse jogador para que o Flamengo consiga o seu sucesso nos seus jogos. Acho que o time tem que estar bem fisicamente, por isso que o Gerson, Arrascaeta, os jogadores decidem o jogo, mas estão ficando cansados fisicamente. Pedro ainda não adicionou a parte física ideal para dar aquela marcação, pressão. Você vê que ele fica um pouquinho mais atrás, já não consegue dar aquela arrancada para tentar roubar a bola. O Bruno Henrique ali como 9, eu vejo que ele consegue fazer isso em relação ao Pedro.
E outros jogadores estão voltando. Para mim tem que saber equilibrar essas coisas. Vamos para outra notícia. Denilson diz que o Flamengo foi a grande decepção da sua carreira. Vacilei demais. Ou abre aspas. Comentarista se culpa por fiasco em passagem no rubro-negro. Ele que inventou aquela fase, eles fingem que estão pagando, eu fiz que estou jogando. É por isso que nós tem que exaltar o Flamengo de hoje. Acho que Eduardo Bandeira, eu sempre vou falar o nome dele, acho que ele fez o papel principal do Flamengo de ajustar as contas. Se hoje o Flamengo tem um bom time, vem ganhando vários títulos, porque teve um começo lá com o Eduardo Bandeira de pagar as dívidas, não contratar jogador, dispensar jogador de nome. Até treinador do Dorival, na época, um treinador que vinha fazer um bom trabalho, ele teve que dispensar, enxugar a folha salarial, negociar dívidas. Então, assim, o trabalho dele foi sensacional para que o Flamengo não passasse esse fechame que passou na época de Denilson. Trouxe um monte de jogador com nome, mas não tinha como pagar. Ele soltou essa frase, ficou marcada: eles fingem que me pagam, eu finjo que choco. Então, por isso que o Flamengo de hoje dá mais orgulho do que o Flamengo passado. Poderia ter muito talento naquela época, mas a boa administração faz toda a diferença no clube. Vamos para outra notícia. De La Cruz preocupa para a Copa do Mundo ter clubes. Dentro da situação do meia, já conversou com o Fernando Sasaki, acho que é isso o sobrenome dele, chefe do treinamento médico. Perdeu o De La Cruz, acho que é uma peça assim, fundamental para o Felipe Luiz. Ter Gerson, assim, se tá muita opção para o Flamengo, praticamente, de esquema tático, assim, montar com os dois jogadores que tem uma qualidade de passe enorme. Eu vejo tanto o Gerson quanto o De La Cruz com uma capacidade enorme de distribuir o jogo, que ajuda muito o jogo da Arrascaeta, ajuda muito o jogo dos pontas e do centroavante, que são jogadores que faz 1-2 e aproxima da área. Vamos mais notícia. Luiz Araújo vê melhor fase e comenta a faca. Haja coração. Garçom contra o Taxa, atacante acumula momentos decisivos. Luiz Araújo vem no processo de crescimento, é por isso que eu falo que o jogador da base, ele precisa desse tempo de ir amadurecendo. Acho que até uns 23 anos o cara tem que se estabilizar no Flamengo. Por isso que eu sou também muito a favor que o Wesley fique. Acho que esse amadurecimento dele vai vir muito. O Flamengo vai criar muito quando ele chegar aos 27, 28 anos, vai estar voando. Mas pesa no cansação o Wesley. Luiz Araújo é aquilo. É um jogador que está crescendo taticamente, às vezes é usado como camisa 10 no lugar do Arrascaeta e corresponde, joga pela direita, joga pela esquerda, joga como camisa 10, também como ala. Se o Flamengo precisar ele como ala, ele joga. Então é um jogador que sim, taticamente joga muito bem e vem nesse papel, nesse momento bom de servir garçom. Eu reclamava muito dele, sabe, aquele cara que perseguia o Luiz Araújo nessa questão de qualidade técnica, de tal passe, de ter visão de jogo. Eu acho que já que ele começou o Flamengo, ele puxava muito a bola para tentar o chute, toda hora que ia chutar, toda hora que ia chutar. Hoje você vê, ele já consegue pegar a bola no meio, ele enviar pro Michael na outra ponta. Ele conseguiu achar aquele passe sensacional pro Arrascaeta. E nesse último jogo bateu a falta perfeita no pé do Léo Pereira. Então é um jogador que na mão do Felipe Luiz está sendo fundamental. Agora vamos para uma notícia que está pegando fogo. Também essas notícias são tudo portal GE. Flamengo alega que Equador fez procedimento a revelia em prata para antecipar a falta. Em nota, o clube questiona a convocação do atacante ainda machucado. Então o Flamengo fez um trabalho, está fazendo um trabalho longo, poupou o jogador de jogos importantes.
para que o cara tivesse 100% de interseção equatoriana com seus médicos, faz um outro procedimento e quer levar ele para a seleção. Isso aí é coisa da FIFA, acho que não dá para explicar muito essa questão de autoridade. Quem tem que definir a autoridade é a FIFA. Se o cara tá fazendo um procedimento no clube, se ele tá falando ao clube que paga o salário dele, contrata ele, tá? Espaço do seu clube para ele demonstrar o futebol para apresentar a seleção brasileira. Acho que o clube teria que ter todo o trabalho médico, psicológico em cima do jogador sem questionamento da seleção de outro país. Então é questão da FIFA definir quem é quem manda no jogador, se é o clube ou é a seleção do seu país. Eu creio que seja o clube, não a seleção. Então todo procedimento cabe somente ao clube fazer, todo tratamento cabe ao clube que sabe a hora certa de utilizar o jogador quando sentir que ele está 100%, não para uma seleção jogar uma partida e poder lesionar um atleta por 6, 7 meses e o Flamengo ter que arcar todo despesa de salário, além de todo tratamento médico. Então isso aí cabe somente à FIFA entrar nesse assunto e dar poder a um ou a outro. Então finalizo hoje a análise Fala Comigo Eduardo, amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.